Imagina o seguinte, imagina que você foi convidado para uma festa. E nessa festa onde vai se comemorar alguma coisa, tem alguma coisa importante que aconteceu e merece ser brindada, o ponto alto dessa festa vai ser abrir uma garrafa de vinho, um vinho que está envelhecendo para uma grande ocasião. Chega a hora, o vinho é aberto, os convidados são servidos e o vinho está com um delicioso gosto de vinagre. Frustração, o que aconteceu? O vinho está estragado, a gente foi roubado, venderam vinagre. O que foi que houve? Bom, eu posso te dar uma boa ideia do que aconteceu. Certeza, ninguém pode ter, mas uma boa ideia aconteceu o seguinte. Imagina só, a rolha do vinho é feita de cortiça. Com o tempo, aquela rolha resseca e permite a passagem de ar. No vinho tem álcool, no ar tem oxigênio. Álcool, oxigênio, vai rolar uma reação e esse vinho vai virar vinagre. É exatamente isso, é um processo absolutamente natural. Aliás, a palavra vinagre quer dizer acre, vinho, azedo. Bem, é um pouco desse assunto que nós vamos estudar hoje, porque hoje o nosso tema é reações de oxidação. Para dar início ao nosso estudo das reações de oxidação, o primeiro estágio que a gente vai trabalhar são as reações de combustão, tanto de hidrocarbonetos quanto de compostos oxigenados. Reação de combustão é a mais enérgica, é a mais forte, a mais violenta das reações de oxidação. Vamos definir reação de combustão. São reações exotérmicas, liberam calor, ou seja, que consomem oxigênio, produzindo, normalmente, gás carbônico e água. Então veja bem, quem é que são os reagentes? Ou um hidrocarboneto ou um composto oxigenado. E o oxigênio, normalmente o oxigênio do ar atmosférico. Os carbonos vão se transformar em CO2, gás carbônico, e os hidrogênios vão se transformar em água. Vamos exemplificar detalhando a combustão do propano. Repare bem, propano é um alcano. Fórmula de alcano, CnH2n mais 2. Propano é um alcano de 3 carbonos, consequentemente C3H8. Vamos balancear essa equação. Vamos ver então como é que a coisa funciona. Não são 3 carbonos no propano, então tem que ser 3 de CO2. Não são 8 hidrogênios do propano, 8 hidrogênios, consequentemente, completamente balanceada. Vamos olhar agora a combustão do etanol. Etanol é o álcool comum, que é muito usado como combustível exatamente. Então vamos preparar a equação de combustão do etanol. Calminha. Etanol, Et são 2 carbonos. C2H6, o mesmo esquema de alcano, porque é composto saturado. E o oxigênio da hidroxila. Logo a fórmula é C2H6O. C2H6O vai reagir com o oxigênio. Vamos ver como funciona o balanceamento. C2H6O, eu tenho 2 carbonos, consequentemente 2 de CO2. 6 hidrogênios, consequentemente 3 de água. Agora vamos contabilizar os oxigênios devagar. 4 no CO2, 2 vezes 2, 4. 3 na água, total de 7. Ah, então lá tem que ser 7, mas veja que já tem 1 no etanol. Então estão faltando 6. Consequentemente, 3 de O2. E novamente a equação está perfeitamente balanceada. Acontece nas reações de oxidação que ocasionalmente o meio pode ser pobre em oxigênio. E se o meio for pobre em oxigênio, isso não afeta em nada a quantidade de água, mas afeta dramaticamente qual é a substância que vai se formar a partir do carbono. Veja, uma possibilidade é que o carbono reaja com um átomo de oxigênio apenas e forme CO, o que é bastante perigoso. Você sabe por quê? CO é tóxico. Tem outra possibilidade mais curiosa ainda, o carbono sair na forma de C, carbono, carvão, fuligem. Talvez você já tenha visto que ocasionalmente a panela fica toda preta embaixo. Se você passar a mão ali, você vai se sujar. A gente chama isso de chama fuliginosa. É a chama que suja. Se você queimar querosene, sem a menor dúvida acontece isso.
Repare, isso então ocorre quando você tem meios pobres em oxigênio. Professor, qual desses hidrocarbonetos fornece a maior massa de água pela combustão total de um mol? Gotinha, você está ficando muito danada. Você está propondo exercício para mim? Onde é que você arrumou esse exercício, menina? Ah, mas esse exercício é muito fácil. Dizendo os nomes, fica difícil. Mas se nós colocarmos as fórmulas moleculares, não vai ter problema nenhum, porque o número de hidrogênios vai me definir a quantidade de água. O que nós precisamos ver é fórmula por fórmula. Veja só então comigo, Gotinha, presta atenção para a tela. Propeno. Propeno é alceno, alceno de 3 carbonos, C3H6, 6 hidrogênios. Vai filmando aí os hidrogênios. Propano, C3H8, 8 hidrogênios. Lembra você que é um alcano. Etino, 2 carbonos, alcino, CnH2n menos 2, C2 dobrou 4, tirou 2, C2H2. Eteno. Eteno é um alceno. A proporção é de 1 para 2. Então, C2H4. E, finalmente, o metano. Metano é alcano, um carbono só, CH4. Gotinha, filma os hidrogênios. 6, 8, 2, 4, 4. Como é que eu vou fazer a conta do número de moléculas de água? Ué, a cada 2 hidrogênios se forma uma molécula de água. Quem tiver mais hidrogênios formará mais moléculas de água, logo uma quantidade de água maior. Quem é que tem mais hidrogênios lá? Conta para mim quem é. É o propano, C3H8, que vai formar 4 de água. Então ele será quem dá a maior quantidade de água na combustão entre os hidrocarbonetos que você escolheu. O que eu quero saber é se você entendeu. Agora entendi, professor. Gotinha, que bom que você entendeu. Então vamos aproveitar a oportunidade e vamos fazer outros exercícios. A combustão completa de 1 mol de etanol, álcool etílico, produz uma massa de gás carbônico igual a 88 gramas. Pode parar por aí. Eu quero que você pegue essa informação e entenda o seguinte: desconfie de quando o exercício te der uma informação que você podia descobrir sozinho. Isso aí normalmente é armadilha. Repara só, etanol, 2 carbonos. 2 carbonos vão dar 2 de CO2. CO2, 12, 16 vezes 2, 32, 12 com 32, 44. Mas são 2. Se são 2 mols, 44 vezes 2, 88 gramas. Para que ele está me dizendo esses 88 gramas se eu posso deduzir isso? Provavelmente essa informação, na verdade, não serve para grande coisa. Tá? Vamos descobrir o que ele quer, afinal de contas, terminando de ler o exercício. Das substâncias a seguir, a que produz o dobro da massa de gás carbônico por combustão completa de 1 mol é... Não quero que você veja a múltipla escolha. Não, você não vai ver a múltipla escolha. Nós vamos chegar resolvidos. Observa só. O dobro da massa de gás carbônico. Só tem uma explicação. Se é o dobro da massa, é porque tem o dobro de carbonos. Se era etanol com 2 carbonos, vai ter que ser algum composto de 4 carbonos. Então, na múltipla escolha, eu não vou fazer equação. Eu não vou precisar balancear, eu não preciso fazer uma conta sequer. É o dobro. Se é o dobro de 2, desculpe, o dobro de 2 é 4. E eu não preciso fazer cálculo mais nenhum. Vamos pesquisar a resposta para descobrir quem tem 4 carbonos. Veja lá as opções. Ciclohexatrieno. Isso é o benzeno, uma maneira esquisita de falar benzeno, 6 carbonos. Ciclobutano. Acabou. Está aí a minha resposta. Ciclobutano tem 4 carbonos. Etilciclopropano. Nem para dar dúvida. 2 mais 3, 5. Resposta da questão, ciclobutano. Sem fazermos uma conta, sem se despentear. Agora nós abandonamos a combustão. O assunto está esgotado. E vamos às outras reações de oxidação. Veja, se é uma reação de oxidação, de que eu estou precisando? Eu estou precisando de agente oxidante. Existe um só?
Não, existem vários agentes oxidantes, uns mais fortes, outros mais fracos, uns mais adequados para uma determinada reação, outros nem tanto. Vamos vê-los todos. Principais agentes oxidantes são eles: mistura sulfomangânica, KMNO4, que é o permanganato de potássio, misturado com ácido sulfúrico. Repare que o nome sulfomangânica não é tão adequado assim. Tinha que ser sulfopermangânica, porque aquele manganês é mais 7. KMNO4, manganês mais 7. Então seria um nome correto, sulfopermangânica. Mas está consagrado pelo uso o nome sulfomangânica. O segundo agente oxidante é a mistura sulfocrômica, K2CR2O7 e H2SO4. Nomes: dicromato de potássio e ácido sulfúrico. Também é um agente oxidante muito enérgico, muito forte. Um terceiro agente oxidante é permanganato, mas diluído. KMNO4, permanganato, em solução diluída, ou neutra ou levemente alcalina. E isso é um oxidante fraco. E, finalmente, é possível usar o próprio oxigênio atmosférico, desde que seja